colonizar a região do Jaguaribe, vieram várias famílias portuguesas e de origem também espanhola. E entre as famílias de origem portuguesa veio Isídio Gonçalves de Moura, Constância Alves de Moura, que marcou a presença nas reuniões da vila através de seus irmãos, Benedito Gonçalves de Moura e Antônio Gonçalves de Moura. Isso do período de 1873 a 1887. A participação deles nos conselhos da vila. Eles tiveram vários filhos, entre eles o nosso avô, que era Raimundo Alves de Moraes, que deveria ser Moura. É aí que começa o erro de cartório. Quando ele estava já na idade adulta, ele vai para o Amazonas, influenciado pelo apogeu da borracha. E também desenvolvimento da indústria automobilística. Se torna um marco forte na época. Lá ele compra um seringal, no município de Benjamin Constant, nas margens do rio Javari. É ali que ele começa, após o seu casamento com Felícia, nossa avó, que ele conheceu em Quixadá, quando se destinava ao Amazonas. Casamento com ela, nasce meu pai, nosso pai, Francisco Moraes e Silva. No segundo filho, Felícia ficou doente e consequência do parto e faleceu. E o nosso avô, Raimundo, ficou marcado por uma depressão muito forte. 6 meses depois ele também faleceu. As crianças foram levadas para Quixadá, para a casa da avó materna, e um deles é o meu pai. É o nosso pai, Francisco Moraes e Silva. O outro irmão faleceu. O papai se tornou filho único e foi criado pelos avós. Quando tinha 17 anos, foi para o Rio de Janeiro servir o Exército. Até aí ele não toma conhecimento de posse das terras que ele herdou. Herdou a fazenda no Jaguaribe, no município de Jaguaribe, com 1.980 hectares. E uma menor lá em Quixadá, do lado da origem da mãe, né? Essa ele vendeu quando ele tinha 21 anos, 22 anos. Ele veio cuidar da fazenda maior em Jaguaribe. Um ano ou 2 depois, casa com a minha mãe, Regina Andrade Moraes. A fazenda onde quase todos nós nascemos lá. Era uma área de e muito fértil as terras, no pé da Serra do Pereiro. E ali nasceram os primeiros filhos e o pai tinha um cuidado muito grande para que a gente estudasse. Isso porque ele não estudou e isso dificultou muito a presença dele no Rio de Janeiro. Ele não pôde fazer nada porque não tinha muito conhecimento. A fazer uma prova, ele levou pau porque não sabia fazer uma conta de dividir por 3 números. Não entrou no Exército. Ele retorna e ali é o primeiro compromisso dele com a família. Se eu tiver uma família, meus filhos vão estudar, não vão levar pau por causa de uma conta de dividir. Quando a gente foi nascendo, ele já tinha planos para que a gente fosse estudar em outros municípios, porque ali não tinha ginásio. Nós fomos para o Baixo Jaguaribe, Russas, e ali nós fizemos ginásio e depois Fortaleza, já pensando nas universidades. São 14 filhos, eram 14 filhos, a maioria se formou em nível superior. Dos 14, 11 teve nível superior. Era a preocupação dele para que a gente participasse do progresso do país, do mundo, e não ficasse alienados dessa construção nova
que era o mundo moderno. Eu acho que chegaram pelo Aracati. Eu não tenho isso dado oficial, mas chegaram pelo Aracati e destinaram a essa região que já estava em processo de escolha para ser uma região de pecuária, né? É que eles tinham muito cuidado assim, com as famílias, para que os filhos tivessem uma condição econômica razoável para não passar dificuldades, né? Isso, como eles tinham muita terra, né, eles criavam gado, tinham sempre condições de se alimentar bem e produzir. Os filhos casaram com as famílias que vieram também, que tinha várias famílias, né? Família Barreira, família Costa, família Diógenes, família Aquino, Tomás de Aquino, que esses vieram da Espanha. Tomás de Aquino são originários da Espanha. E havia uma união deles, eles se comunicavam como fazendeiros, até para comprar os títulos, porque só comprava os títulos quem tinha uma produção, quem tinha um dinheiro mais alto, né? Eram 3 portugueses da família Maia. Esses eram brancos e vieram com a intenção de não ficar todos no Ceará. Dividiram, eram os 3 irmãos. Um foi para o Rio Grande do Norte e um foi para o sertão da Paraíba, objetivando participar das 3 províncias. Já estavam de olho grande. É um lado da origem da nossa avó materna, a Laura, né? E o outro lado, eu não tenho alguns dados, mas sei que era um Bezerra de Andrade. Bezerra de Andrade também eram portugueses, que vieram para Morada Nova, para aquela região, e lá eles se dedicavam mais a carnaúba, né? O cultivo da carnaúba, que mais tarde se tornou um produto de muita importância. A cera tinha muita importância para velas. O apogeu da borracha coincide com também o desenvolvimento da indústria automobilística. Isso casou, porque a borracha é a resposta para pneus, né? E isso foi um progresso muito forte assim, no mundo, né? Foi muito forte. E a Amazônia tem toda uma história, né? Ligada à borracha, né? À produção da borracha, que favorecia a questão do desenvolvimento do mundo, né? E era costume as famílias do Ceará e de outros estados irem para o Amazonas para participar desse progresso da borracha, né? Que era uma atividade econômica de muita expansão, assim, muito rica. Dessa família, quem se destacou mais foi a nossa família, porque papai sofreu um desengano e resolve a botar os filhos para estudar, a todo custo. E isso ele fez com muita inteligência, sabe? Ele e a nossa mãe também. Que eles não estudaram muito, mas eles tinham um olho lá na frente para que a gente participasse do progresso. É tanto que a família se destacou como gente estudiosa, né? Gente que sabia guardar um livro, né? Tem gente que não sabe guardar um livro. Então isso, para nós, foi uma coisa muito forte, assim. Porque a gente estava lá no pé de uma serra e de repente começa a estudar. E começa a se formar os filhos e começa a família ficar conhecida, né? Como gente que estudava, né? Gente estudiosa, né? A luta do nosso avô materno, Francisco Bezerra de Andrade, ele tinha pouca terra, mas tinha carnaúba. E a carnaúba teve, sim, muito valor. Era um produto de muito valor. E a cera, né? E é com isso que ele cria a família. Ele consegue criar uma família numerosa, né? Com essa atividade econômica. Eu cheguei a ver ele produzindo a cera, guardando e revendendo para alimentar a família e manter a família. Era uma atividade econômica que tinha muito valor. Nosso pai, Francisco Moraes de Silva, veio com 3 anos do Amazonas. Uma peruana veio deixar, porque o meu avô não podia vir, que ele tinha um seringal, ainda estava vivo.
e uma criança de 3 meses. Essa criança morreu. E meu pai ficou sozinho. Ele se tornou herdeiro, o único das 2 fazendas, uma da mãe e a outra do pai. A do pai é onde a base econômica mais forte, é onde ele se mantém a família com a produção dessa fazenda. Não só de animais, mas também produção de alimentos. Ali a gente tinha tudo. Ali a gente tinha milho, feijão, arroz, batata doce, melancia, melão. A gente tinha para dar, porque não existia comércio. E nós nos alimentamos bem, tive uma base de nutrição muito boa, porque nascemos ali, leite, né, não faltava, e alimentos não faltou nada. Agora, faltava onde a gente se alimentar espiritualmente e estudo, né? Que só existia mais longe, mais distante. Mesmo assim, a gente com 6 anos já estava lendo. Ele botava nas escolinhas uma pessoa para desarnar, que era assim que chamava. Ensinar as crianças a conhecer as primeiras letras. Isso com 6, 7 anos a gente já fazia. O papai estava em Fortaleza, na Praça Feira, e devia ter uns 40 anos, e viu um menino peruano, com as características peruanas. Ele chamou o menino e disse: menino, o que é que você veio ver do Peru aqui? Ele disse: eu não vim, minha avó que veio. E o que veio ela fazer aqui? Ela veio trazer 2 crianças para deixar em Quixadá. Aí meu pai se levanta, chora, porque o menino falou. Nele, era a história dele, que estava sendo contada ali naquela praça, né? E ele vai conhecer a peruana, mas ela já tinha falecido. Ele vai lá perto do Matadouro dele e conhece a família dela. Várias pessoas com as mesmas características de peruana. E ali ele conheceu a origem da pessoa que veio deixar. Aí o filho dela contou, que no dia que ela foi viajar de volta, tinha 19 anos, ela foi viajar de volta, um rapaz, quando ela foi comprar passagem, ele pôs a mão na mão dela e disse: não precisa viajar, porque eu me caso com você amanhã. E é que ela fica no Nordeste e não volta mais para o Amazonas. A história dela é simbólica, mas representava também o vai e vem de pessoas que iam e voltavam para o Amazonas. E ela não voltou mais porque conheceu um amor no Ceará. E ele chegou a ver os filhos e os netos dela, não conheceu mais, não viu. Isso foi muito forte para ele chorou, porque era muito forte conhecer a pessoa que trouxe no navio uma criança de 3 anos e uma criança de 3 meses. Eu já tinha 7 anos e ele viajou para o Amazonas para conhecer o tio que ficou lá com o seringal, os parentes de lá. Até um irmão bastardo que chamava na época, um irmão que era filho de uma peruana. Ele não conheceu mais o irmão, mas conheceu os 2 sobrinhos. Luiz Florencio de Moraes, já tinha falecido, mas tinha os 2 filhos dele, sobrinho de papai. Epitácio Florencio de Moraes e Francisco Florencio de Moraes. Esses eram os irmãos que era filho de uma peruana que ele teve apenas contato, não foi casado com ela. Papai foi criado pelos avós maternos. Zé Rodrigues da Silva, que também era capitão, né? Também comprou o título dele. O avô, Raimundo, quando pensou em comprar o seringal, ele vai para Quixadá para pegar o trem. E esse trem levava ele a Fortaleza, onde ele ia pegar o navio, né? Ele fez esse Jaguaribe, Quixadá de cavalo. E depois de trem para Fortaleza e depois de navio para o Amazonas. É quando ele se destina lá para o Alto Javari. Nas margens do Alto Javari, que era um rio, e lá comprou o seringal, né? E ele pensava em criar família lá e morar, mas acidente de percurso, né? A morte dela e ele também. Morreu ali o sonho dele. Não morreu porque ele tinha levado um cunhado, jovem ainda, ele tomou conta do seringal. 40 anos, quando o papai tinha 40 anos, foi lá, ele estava lá com a família, criou os filhos do dia, criou os 2 sobrinhos de papai, né? Os meninos, que era filho da peruana que meu avô se relacionou lá. Ele ainda conhecia esses 2 rapazes. Eles eram olhinho assim, ó, peruano. O Isídio, nosso bisavô, mandou ele falar com o Zé Rodrigues, que era o capitão, lá em... Vá conhecer o capitão José Rodrigues da Silva, que era português também,
que ele tem fazenda lá e meu avô hospedou-se lá. Antes de pegar o trem, aí é quando ele conhece a filha do velho, né? A Felícia, né? Era morena, de cabelo liso. Carinha meio morena, assim. Tem uma foto bem dela, menina ali, com 13 anos. É a única que eu tenho. E lá, ele gostou dela e vai para o Amazonas. Quando volta para casar com ela, ela tinha tido paratifo, né? Umas febres que dava no interior. E ele trouxe uma peruca de cacho para poder ela casar com ele, porque ele não tinha mais cabelo, tinha caído. Então ele devia estar feinha, né? Mas assim, ele casou com ela e foi o amor da vida dele, assim, que deixou 2 filhos, um morreu, mas o papai ficou aí da história. Duro na queda, né, papai? Morreu com 75 anos. Na fazenda não faltava nada, assim, de alimento, né? Tudo que você imaginasse, tinha peixe, tinha ovelha, matava carneiro toda semana, um suíno por mês, porque minha mãe não queria que a gente consumisse muita gordura, ela já tinha essa história. E galinha, guiné, caça, que o pessoal caçava, vinha deixar em casa pra gente. A alimentação era perfeita, tinha leite, ovos, arroz vermelho, muita batata doce, tinha verdura de um modo geral assim, melancia, melão, frutas, né? Barragem para tomar banho de açude, aprender a nadar. Peixe também, peixes comuns assim, curimatão, traíra, não era peixe conhecidos assim, não, era peixe de água doce. E a gente vivia dos produtos da fazenda também, não só o gado, que juntava para vender gado para poder manter a família na escola, né? Tinha que vender boi. Boi é que dá dinheiro. E também alimento não faltava porque ele levava para a gente. Da fazenda para onde a gente estava. A república que eu conheço, a primeira república que a gente fundou, a gente tinha 16 anos, 17 anos. Já tinha uma casa para morar com os irmãos, né? Na verdade, quando ele casou com a minha mãe, ele já tinha um filho lá. E minha mãe criou esse filho. Meu irmão mais velho é filho dele. Mas ela criou. E quando ele morreu, ela não quis nem ver ele morto, porque ele foi muito importante na vida dela. Ela dizia. Foi muito importante ela ter criado aquela criança, né? E ela foi ver os filhos que morreram, ela viu. Mas ela não foi ver. Não queria ver ele morto. E era um amor assim, muito grande deles dois, né? Ele tinha um amor muito grande, ele por ela por ele. Eu acho que a gente até tinha ciúme, porque era muito pegajoso o amor deles. E a gente era muito livre, sabe? A gente fazia muita coisa que a gente queria fazer, a gente fazia. Não era muito, assim, castigado, não. A gente ia andar de cavalo, andar de carneiro, tomar banho de açude, nadar, isso tudo era muito importante para a nossa vida, né? E ali a gente se alimentava bem, vivia ali até quando foi estudar, né? Lá já mudou mais um pouco a nossa rotina, era cidade diferente. Era a cidade, né? Para nós era uma cidade. Sair da fazenda para uma cidade onde já tinha um progresso maior. E valeu também como fonte de referência para nossas vidas assim, de estudante. E eu me criei vendo emboladas, né? O vaqueiro produzia emboladas, ele criava as emboladas. E ele não tinha parceiro para fazer a peleja. Aí ele me ensinava, como eu tinha 7 anos e decorava muito, ele me ensinava as emboladas e a gente fazia a peleja. Nas noites de bolha de feijão. Ele dizia uma, eu dizia outra. A minha era decorada, a dele ele criava, né? E ali a gente fazia, não sei se vocês conhecem a embolada, né? Mas, corre menina, vai na casa da botina, se tiver botina feita, diga lá que mande um par. Cavalo preto, merado castanho careta, cavalo da cara preta, é danado para saltar. Cavalo preto, melado, castanho cachique, bota cabra, eixo de fita, rabichola e peiturar. Essa noite, à meia-noite, eu me encontrei com o lobisomem. E esse bicho cai e me come na ponta do meu punhal.
Ô nega velha da cara de lobisomem, você morre, mas não come da massa que eu peneirá. Um pouco de preconceito também nessa. E assim eram as emboladas que eu aprendi com ele para fazer a peleja. Não sei mais muitas, mas essas servem de referência. Agora, quando eu cresci, eu comecei a fazer quadrinhas. As quadrinhas também eram muito importantes. No curso de comunicação, eu fiz algumas que falavam sobre o Nordeste. Nordeste da asa branca, que o povo gosta de ouvir, do mandacaru espinhento, que tem flores para abrir. Do bumba, meu boi bonito, que o povo soube inventar, para nas noites de festa cantar e poder dançar. Nordeste, o da velha Joana, vai nos meninos rezar, para tirar o olhado que o olho mal veio botar. Do amor simples e belo, que cheira manjericão, se traído ou maculado, cheira sangue pelo chão. Machismo? Das histórias de Trancoso, falando coisa do além, metendo medo das crianças e aos adultos também. E assim a gente aprendeu a participar daquela riqueza que tinha ali, né? Que a gente nunca vai esquecer do verde, nunca vai esquecer do roçado que meu pai ensinou a gente. Fez um roçado para ensinar quantos grãos se colocava em cada cova. Feijão são tantos grãos, milho, tantos grãos. Isso era um aprendizado para nós, porque a gente via o pessoal plantar, mas a gente não sabia quantos caroços a gente tinha que botar na cova. Isso nós aprendemos com ele lá. E aprendemos também o respeito às pessoas que chegavam na nossa casa. Podia ser um retirante, né, que chamava. Uma pessoa pobre que estava pedinte. Tinha uma mesa de 2,5 metros, 2 bancos. Aqui ficava de um lado as crianças pequenas, do outro lado as crianças maiores. Um de nós, dos grandes, levantava para dar o lugar para quem chegasse. Como eu lhe disse, podia ser até uma pessoa pedindo. Passava por ali, retirante, a gente dava lugar. E meu pai dizia que nunca ia sair ninguém da nossa casa com fome. Aquela mesa era o centro assim da comunicação respeitosa, sabe? A gente aprendeu a respeitar as pessoas. A mesa era o centro da comunicação. A gente só comia, fazia refeições na mesa. E ali a gente aprendeu como respeitar e como se conduzir diante das pessoas mais humildes. Ele tinha muito respeito, e a minha mãe também, pelas pessoas que chegavam lá com fome. Ele dividia. Nós nunca... Alguém chegou na nossa casa para sair sem levar arroz, que a gente tinha produção alta, levar frutas, assim, que tinha também. Não tinha comércio, né? E a gente ainda praticava o escambo, né? A troca de um produto por outro. Por exemplo, ele tinha arroz, trocava com farinha. O pessoal que morava na serra produzia farinha, vinha trocar. Isso é um produto pelo outro. Isso era uma riqueza para nós, porque a gente via o trabalho do outro e a nossa produção servindo de intercâmbio, né, para as pessoas se comunicarem melhor com a gente. Na fazenda a gente recebia uma visita especial todo ano. Era a caravana de cultura popular do Cego Aderaldo. Papai conheceu ele em Quixadá quando era jovem, e o cego vinha com a caravana passar 15 dias se alimentando e fazendo festinhas à noite para a população conhecer os repentes do Cego Aderaldo. Um repentista, né? E essa caravana dele andava pelas fazendas para divulgar até o cinema, apesar de ser mudo, mas a gente via as imagens, né? Ele passava filme de guerra, não era filmes especiais, mas para nós era o progresso que estava sendo anunciado. A caravana era uma semana, até 15 dias de cultura na nossa casa. O pessoal vinha visitar, ver o cego cantar, ver os rapazes tocar bandolim, violino, sabe?
E também o cinema mudo, que era o que ele podia levar, o que ele podia levar era isso, né? E às vezes também vinham emboladores para embolar lá nas noites que o cego estava lá. Era muito importante esse contato, porque foi aí que nós conhecemos as primeiras pessoas que faziam repente, que faziam embolada. E lá a gente também se comunicava com vizinhos sobre as questões, esclarecimentos. Eles vinham pedir a papai para ler um documento, ou informar como é que fazia, orientar quando as pessoas iam viajar, eles iam pedir ajuda. E vinham também conversar, porque ali papai era considerado uma pessoa que sabia ler e escrever e era inteligente. Como ele viajava, ele sempre trazia novidades para contar para as pessoas. E nós participávamos dessas conversas como criança, né? Na época do São João, na fogueira a gente assava milho, minha mãe fazia pamonha, vinham as pessoas para participar da festinha da fogueira e era costume os donos da casa ser padrinho das pessoas da fogueira. Aí pegava na mão da minha mãe e dizia: São João disse, São Pedro confirmou, que você vai ser minha madrinha, que Jesus Cristo mandou. Ali era um afilhado. Era uma coisa bonita, assim, essa comunicação com as pessoas mais humildes, né? As histórias de Trancoso, as histórias a debulha de feijão, tudo era forma de contato com as famílias, né? Vizinhas. O papai era sempre padrinho dos meninos e tinha uma relação boa, ele tinha uma relação boa com as pessoas. Ele e minha mãe também. E Natal e Ano era só referência, mas a gente ia mais para a cidade. A gente ia para a cidade, porque lá tinha missa, tinha celebrações assim na cidade. E a gente era a forma também de comunicar-se com a cidade. Pereiro e Jaguaribe, as duas cidades. Uma dava 12 quilômetros, Pereiro. Jaguaribe dava 24 quilômetros. A gente ia a cavalo. Os nomes da gente ou era da família ou era da namorada. Meu caso foi uma namorada, né? Do Rio de Janeiro. Ele botou meu nome porque ele gostou de uma menina no Rio de Janeiro que tinha meu nome. E ele botou meu nome. Mas geralmente eram os familiares que iam. Laura é minha avó materna, Felícia é minha avó paterna, Assunção é uma tia do papai. Ele botou o nome da família nos filhos, né? Aí se repete a figura, né? Ele tinha uma ligação forte com a família, né? E minha mãe também. Ela tinha uma ligação muito forte com os irmãos dela, com a família dela. Eu passava nas férias, eu ia já grandinha para casa do meu avô materno, lá em Morada Nova, para conhecer os parentes. Só que eu era muito pretinha e o povo lá era branco, né? Aí minha bisavó, a avó dela, ficou assustada quando me viu. Essa menina é muito pretinha. Era eu. Mas mesmo assim, era inteligente, estava tudo bem. Ele dizia que não tinha nada com a cor, não, era só ser inteligente, já era bastante. Papai, ele era uma pessoa muito sensível e ele tinha muito medo de enfrentar a morte. Ele dizia que não tinha coragem, não. Ele queria morrer dormindo. E isso ele fez, acho que ele se preparou a vida toda e ele morreu dormindo. E não deu nenhum sinal, quando viu ele estava no braço, no hospital. Agora, minha mãe, ela falava muito essa história, não. Ela era mais corajosa, assim, mais... A pessoa pariu 14 vezes, né? Porque tem muita coragem. E ela também... Eu não me lembro dela falar, assim, que tinha medo de morrer, não. É uma coisa natural para ela, né? E acho que ela passou, mas eu acho que a gente pegou mais... Eu, por exemplo, eu não sou apavorada feito papai, né? Ela era. Ele era apavorado. Eu acho que eu sou mais ela nessa questão da morte. Ela vier me leva, né? Estou aqui. Eu, quando cheguei aqui de Recife para ver a minha mãe, ela estava já... Tinha tido, acho que um AVC, e eu falei com ela, ela bateu os olhos. O médico disse que ela estava consciente. E o meu irmão entrou, Macário, e ela fez a mesma coisa. Bateu os olhinhos para dizer que estava viva, né? Não podia mais falar.
tinha um olho miudinho, ela. E eu acho que ela lidava melhor com a morte que meu pai, sabe? Meu pai era mais medroso. Assim, lá em Morada Nova. Que dia? O dia 7 de setembro De 1912. Eu sei tudinho, minha filha. Você tá pensando que eu não sei as coisas? Qual é o nome do pai da senhora e da mãe? É Francisco Gomes, Laura Maia. E os irmãos? Diga aí quantos irmãos a senhora tem? Irmão, Irmão e irmã. eu, a Malaíde, a Maísa, a Teté, o Chaga, Aí os o outros que já Dico, faleceram. que morreu, e o Sebastião, meus irmãos. A senhora ficou sem mãe com bem novinha, não foi? Ficou o quê? Sua mãe morreu? já Morreu, tinha quantos foi. anos? A mãe morreu de parto. Mas a criança ficou com ela, lá em Jaguari. Eu já era casada quando a mamãe morreu. O papai, ela, mãe de Morada Nova, não tinha, e o papai foi pra lá com ela. Ela morreu lá, sepultada lá no túmulo do meu primeiro filhinho, Aonde? em Jaguari. Ela é sepultada lá. O meu filhinho era Raimundo o nome. Sepultado lá em Jaguari. E aí a mamãe foi pra lá, aí ela morreu e foi sepultada lá, no meu túmulo, no túmulo do meu filho. Tudo assim. Mas seu pai dizia que ele não tinha estudado, não tinha se formado, não tinha estudado, mas os filhos dele iam se formar tudinho. Seu pai não tinha, ele se formou bem. Eu morava com um rapaz chamado Adolfo, eu era muito apaixonada por ele, mas o diabo não me queria. Era Adolfo e Rodolfo, eles eram primos. Aí a senhora arranjou o vovô. Hein? O vovô lhe queria, né? O Moraes não queria, né? Aí quando apareceu o Moraes, aí eu comecei a namorar. Aí nós casamos e fomos morar na Paula. Ela já namorou quanto tempo? Namoremos tempo, mas passava de 6 meses sem se ver. Demorou, a gente se via pouco. Aí quando marcou o casamento, aí nós casamos e fomos. Fomos de cavalo, 3 dias de viagem, de cavalo, pra Paula. E como era? Os meninos nasciam e a senhora botava o nome, era? Era. Não, era seu pai. Botava o nome. Só. Aí quando a Laura nasceu, eu disse, olha, agora, essa da agora, meu primeiro filhinho morreu, é sepultado lá em Jaguaribe também, Raimundo. Olha, essa da agora, você não vai botar o nome, quem vai botar o nome sou eu, vai ser o nome da minha mãe, Laura. Não, você pode botar o que você quiser, aí eu botei. Não da mamãe. Aí o Chico chegou. O Chico Moraes, quando eu me casei com o Moraes, o primeiro filho que eu criei foi o Chico. Quando eu me casei com o Moraes tinha amizade com essa mulher. Aí ele teve a criança, ela teve a criança. Ela não podia criar, aí nós já tínhamos casado. Aí o Moraes perguntou, Regina, você faz questão de criar? Aí eu fui e disse não. Aí ela veio deixar. Aí quando ela me entregou o menino, ela saiu chorando e eu fiquei chorando. Com pena dela não poder criar o filho dela. É o Chico Moraes. Ele é mais parecido com o Moraes. De jeito. É o Chico. Vovó, e quando a senhora tinha os neném, os seus filhos, a senhora amamentava? Amamentava, passava 4, 5 meses só mamando. Os meninos mamavam. O Lula mamou até grandão assim. Ele brincava, ele chegava e disse, mamãe, me dá o peito. Eu botava o peito, ele mamava, corria e ia brincar. O Lula foi quem mamou mais. O rádio era como se fosse uma pessoa que tinha chegado, né? E a gente ouvia a voz, mas não via gente. E os pequenos ficavam querendo saber se tinha gente dentro daquele móvelzinho. E era uma coisa que impressionava, porque era gente falando dentro de um objeto, né? De um móvelzinho. E a gente ficava muito encantado com as músicas, com as pessoas que vinham de longe conhecer. Isso era muito importante, viu? E ainda mais as referências, né? Aos remédios, às doenças, né? Pasta, sabonete. Fazia menção como se fosse uma pessoa conversando com a gente, né? Então o rádio foi muito forte. É uma lembrança assim, que eu nunca esqueço, até porque eu decorava, né, as coisas que ele dizia.
Era tão forte que eu decorava aí. Pílula de vida do Dr. Ross, vai bem a saúde de todos nós. Melhorar, melhorar, é melhor e não faz mal. PR8 Rádio Clube de Pernambuco, falando para o Brasil e para o mundo. Era uma coisa assim, imensa, né? A presença do rádio na zona rural foi uma coisa muito forte, porque as pessoas viam um objeto, um móvelzinho, e dali saiu o som, que as crianças ficavam bem impressionadas. E quando chegava a pessoa de fora, vinha conhecer o rádio, aí meu pai mandava eu dizer como é que falava rádio de Pernambuco. E eu tinha esse cuidado de falar. PR8, Rádio Clube de Pernambuco, falando para o Brasil e para o mundo. Era um mundo mesmo. Para nós, que não sabia nem onde ficava Recife, né? Era muito forte. As crianças passando a mão por trás, para saber se tinha gente dentro. Era uma voz no móvel, né? Era uma coisa muito, muito especial o rádio, né? E as notícias da guerra, na Segunda Guerra Mundial, as propagandas de remédio, de melhoral, de sabonetes. O jornal e a revista chegavam semanalmente. E os jornais, o carteiro, o homem do correio ia levar todos da semana. Aí eu colecionava a sequência, porque papai dizia que no número de terça-feira podia ter uma notícia que continuou na quarta. Aí então eu organizava na ordem para poder a gente ler o jornal. E a revista, a gente via os jogos do Rio de Janeiro, via a Segunda Guerra Mundial, as fotos de bombas assim, destruindo cidades, os expedicionários brasileiros indo para a guerra, os pracinhas, jogos de futebol do Rio. Era o novo chegando na fazenda, não existia nada novo, só os meninos. Papai foi visitar o Amazonas, o tio Cazuza, que ficou com o seringal, ele foi lá conhecer o pessoal e uns sobrinhos dele que ele tinha lá. Filho de uma peruana que o meu avô se relacionou quando ele foi a primeira vez lá. E ele chegou lá, quando ele voltou, eu falei para ele que os jornais estavam ali, arrumados para ele ler, mas tinha um navio, havia naufragado. Ele disse, como é o nome do navio? Eu disse, Baipendi. Aí ele ficou calado assim e disse, foi o navio que eu viajei para o Amazonas. Essa viagem. E ele chorou. Depois da notícia que o navio havia naufragado, ele chorou e disse, papai, tá chorando só por causa do navio velho? Ele disse, não. É também por causa do navio, que era muito lindo. Tinha cassino, tinha jogos, tinha tudo dentro desse navio. Mas eu estou chorando também por causa da guerra, porque a guerra é horrível. Aí eu vi que é muito forte uma criança ver o pai chorando por causa de uma guerra. Então a guerra ficou na minha cabeça como uma coisa muito forte, muito ruim, né? E eu vi a lágrima caindo assim no rosto dele. Isso eu nunca esqueci, até porque isso deve ter marcado muito a minha posição no mundo, sabe? Porque guerra, né? Eu nunca fui a favor e já tinha uma posição desde pequena, que era horrível. Menino é muito fantasioso, né? Muitas fantasias, de sonhos. E quando eu tinha assim, uns 4 anos, eu comecei a contar para minha mãe e meu pai o sonho com uma menina de mais ou menos 10 anos, feia. Ela era branca e era feiosa. Me parece que ela tinha algum retardo mental. E sempre que eu sonhava com ela, eu ficava triste. Eu sonhava sempre com essa menina. Aí um dia, no sonho, ela me pegou um potinho de barro e dentro do potinho estava cheio de miçangas. Miçanga era coisa que não era ouro, eram umas moedinhas vintém. Tinha umas coisinhas dentro do potinho que ela me mostrava. Como ela não era normal, parecia ter um retardo mental, ela pegava coisinhas assim, anelzinho quebrado, e botava dentro. Aí quando eu já estava maior, ela me disse, esse potinho é seu. Eu vou enterrar na 4ª perna da mesa grande. A mesa grande da fazenda, que tinha 2,5 metros. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Um dia eu pedi a papai para arrancar os tijolos, para arrancar o potinho. Ele disse, não, os tijolos estão bons ainda, deixa.
Aí um dia ele chamou, mais na frente eu já estava maior, já tinha uns 7 para 8, ele foi mudar os tijolos. Aí eu fiquei ali de butuca, como diz o pernambucano, esperando para quando eu tirasse o tijolo eu vou achar meu potinho. Ela me deu, né? No sonho. Quando o homem levantou os tijolos, estava o potinho lá. Eu quase que não acreditava, mas era o potinho que ela tinha me mostrado, né? Uma cerâmicazinha assim, um barro. Aí eu fiquei com ele e o rapaz disse, mas não é seu. Eu disse, papai, se ela sonha com esse potinho há muitos anos. Sonhava com um potinho. Aí o árvore tá cheio de coisinhas assim, sem futuro. Coisa que não tem valor nenhum, mas tinha um vintém, umas moedinhas de vintém, e um ourinho quebrado, coisinha sem valor. Um anelzinho quebrado também. Aí um dia eu conversando com um senhor que tinha lá, seu Cício de Perpétua, esse senhor sabia todas as histórias da família e sabia que essa menina existiu. Aí eu falei para ele disse, como é que você sabe que essa menina existiu? Eu disse, eu sonho com ela há muitos anos, sonhei muitos anos com ela. Aí ele disse, ela era retardada, tinha um retardo mental e era filha da cozinheira do seu avô. Quer dizer, a menina existia. Eu sonhava e não sabia, eu tinha medo. Mas ela existiu realmente e era filha da cozinheira do avô. E essas coisinhas que ela guardava era porque ela era doente, né? Não tinha juízo certo. Juízo certo, se é que tem gente do juízo certo. Né? Pois é. Então eram coisas assim que eu vivi como criança, mas que foi muito forte. Sonhar com a menina, eu ficava triste quando eu sonhava com ela, porque ela me incomodava. Depois do potinho, pode ser lenda, mas eu não sonhei mais. Nós chegamos em Russas do Baixo Jaguaribe para fazer exame de admissão e entrar no ginásio. Aí a freira disse que não podia, porque eu não tinha o curso completo primário, né? Aí eu disse, eu vou fazer. Aí papai tinha um amigo que era advogado, disse, papai, aquele seu amigo pode dar uma palavra pela gente. Ele disse, aí ele disse, falou com um amigo dele, ele disse, ela pode fazer exame de admissão. Com o 3º ano primário ela pode fazer. Aí eu me matriculei, fiz exame de admissão, passei, tirei o 2º lugar com média 9,7. E as freiras não gostaram e diziam, diabo da menina fez tudo, o diabo da menina era eu, né? E meus 2 irmãos também passaram no exame de admissão, no outro colégio, que era o colégio dos meninos. Então nós ficamos conhecidos como os meninos inteligentes, que só tinham o 3º ano primário e passaram no exame de admissão. Isso foi uma coisa forte para nossa afirmação na cidade. A gente era de fazenda, né? E fui respeitado os 4 anos de ginásio, passei muito bem. E também era respeitado como uma pessoa inteligente. Elas diziam que era inteligente. Um dia eu estou na aula e a freira disse para a menina, fez uma pergunta no 1º ano de ginásio e a menina não respondeu. Aí ela disse, por isso que eu não gosto dessas meninas de 3º ano que faz exame de admissão. Aí eu, irmã, a senhora está perguntando para ela, só tem eu que tenho o 3º ano aqui. Eu estava na sala de aula e comendo cajarana escondido, né? Mordendo e jogando pela janela. E passou um homem de muita importância lá fora e sujou o paletó do homem. Aí a freira sujou o paletó do homem, né? Aí a freira chamou para dizer quem era que estava comendo cajarana e todo mundo ficou caladinho, né? Aí eu digo, eu não sou covarde, eu vou dizer. Era meninota, viu? Fiz assim, eu estava comendo cajarana. Foi você que jogou? Foi. Eu não sabia que ia sujar o paletó do homem, mas eu joguei. Aí a freira se desculpou porque eu não menti, né? Viu? Eu contei a história. Eu estava já comendo cajarana debaixo da carteira e joguei e bateu no homem, né? Sujou a roupa do homem. Não, ela disse que era mais, eu digo, não sei não. Não entreguei ninguém, não. Não sou covarde. A primeira lição da cartilha era uma comemoração de um aniversário da menina Ofélia. E tinha um bolo, que ela fez um bolo e dividiu fraternalmente o bolo com as crianças que estavam na sala. Aí o conceito era de fraternidade. Repartir fraternalmente é dividir pedaços iguais para todos. Aí o meu irmão, para me insultar, dizia, repartir fraternalmente é comer o pedaço maior
dar o menor para a irmãzinha. Aí eu chorava, né? Porque eu era pequena e ele estava querendo me dar o pedaço menor. Repartir fraternalmente não é isso. Ofélia disse que é um pedacinho igual para todos. Eu chorava impondo a minha posição de que repartir fraternalmente é que era o certo. E ele dizia, dá um pedaço maior, comer um pedaço maior, dá o menor para a irmãzinha. Aí eu chorava. Ela dizia que eu não era muito pequena para me lembrar do meu tio. Aí eu contei para ela onde ele tinha ouro na camisa, né? Na abotoadura e aqui. E ainda mais tinha tomado café nas xicrinhas que ela guardava com tanto carinho que a gente via o café dentro da xícara, né? Xicrinhas chinesas que ela ganhou de presente. Aí essa, agora eu sei que essa menina se lembra mesmo, né? Porque eu me lembrava até da xícara. Papai dizia que quando a gente pulava do cavalo, era para descer devagar, para não quebrar as veias das pernas. Não ficar feia, né? Aí a gente atendia a recomendação dele, e até hoje eu acho que ninguém tem esses sinais assim de descaso com as pernas, não. Ele mandava a gente ter cuidado para não ficar feia, né? Podia, se pulasse com força, quebrar. Aí a gente mantinha nos cavalos, porque o cavalo era assim, para onde a gente ia para as festas, para a cidade. E as carreirinhas também, né? Além dos carneiros também. A gente também andava de carneiro. Uns carneiros para andar. Meu pai ensinava a nadar para poder não morrer afogado. Porque quem sabe boiar não morre afogado, dizia ele. A gente aprendia a boiar, a primeira passo era aprender a boiar. Ficar em cima da água sem afundar. E a gente fazia, ele ensinava. Depois aprendia a já movimentar os braços, né? E atravessar as águas fundas. Ele ensinava a gente a nadar, ensinava a gente a plantar. Quantas sementes tem que colocar em cada cova, de acordo com a cultura, feijão, milho. E ensinava a gente também a cuidar bem dos animais. Com muito respeito, ele fazia promessa pelos animais, papai. Um dia ele foi para Fortaleza e demorou. Aí, papai, quando ele chegou, ele disse, papai, você demorou tanto, por quê? Ele disse, eu fui para o Canindé. Fazer o que no Canindé? Eu fui pagar uma promessa. Uma das burras tinha quebrado a perna e ele, como o burro é híbrido, não cola o osso, ele fez a promessa e ele botou a burra numas tiras de sola, né? Botou a burra para tomar água de aroeira, água de jucá, e a burra terminou colando a perna. Aí quando ele voltou, ele disse que tinha botado o dinheiro no cofre do santo. Que promessa é essa, papai? Eu botei o dinheiro no cofre do santo. Papai, santo não come, papai. Ele disse, mas o padre come. O padre se alimenta desse dinheiro das esmolas. E aquelas toalhinhas que tem lá na igreja também é comprada com o dinheiro das esmolas. Ele queria mostrar que ele tinha feito a coisa certa, né? E eu estava reprovando, porque como é que vai dar dinheiro para santo, papai? Santo não come. Ele dizia, mas o padre come. O padre não tem emprego, come dessas esmolas. Aí para a gente começar a entender que a esmola não era só porque tinha, né? A esmola era o complemento para o padre viver. O padre não tinha salário. E ele foi pagar a promessa, ele era tão honesto e foi pagar a promessa para o santo que ele tinha feito pelo animal que estava com a perna quebrada. O cara estava bêbado e furou o papai nas costas, né? Não sei se ele pensou que era outra pessoa, sei que furou. E papai ficou ruim e quase morre. Quase pegava o rins, né? Aí foi para a cidade, se tratou lá, eu era pequena. Mãe estava grávida do segundo, que era o Jurandir. Mas ele conseguiu ficar bem. E o homem foi lá em casa e ele desculpou o homem. E minha mãe brigou com ele. Como é que você desculpa o cara que furou nas tuas costas? Ele disse, ele me pediu perdão e eu desculpei. Coração desse tamanho, né? Ixi, eu me todo. Não guardo ódio, não. Nos anos 60, a gente começa a ver os primeiros sinais de desigualdades sociais e lutas políticas e de sindicatos, da própria igreja ajudando e interpretando o pensamento assim, dos trabalhadores, os sindicatos. E a gente começa a ver que o país está sofrendo problemas sociais sérios e começa um domínio especial
dos militares, do poder. E isso faz com que a população, alguns movimentos reajam. E nós começamos, eu e a Felício, começamos a ver que essas lutas, que essas desavenças que estava havendo na sociedade, tinha a ver com as desigualdades sociais. E nós começamos a conhecer esse trabalho, essas agitações que chamavam, que fazia com que a população sofresse pelas desigualdades. Aí começam as lutas políticas e nós começamos a conhecer os movimentos políticos aqui em Pernambuco. Surgiu Ligas Camponesas, surgiu movimentos, o próprio governador Miguel Arraes, na época, já tinha um posicionamento em relação à população mais pobre. E nós começamos a conhecer os movimentos. Aí surgiu um movimento chamado Ação Popular, que chamava AP. Essa Ação Popular tinha profissionais liberais, tinha estudante, pessoas do povo, e o poder começa a tomar posições radicais contra a nação, né? E vem um movimento que culminou com a deposição do governo João Goulart. E nós começamos a participar contra a ditadura que chamava na época, né? Nós começamos a lidar contra a ditadura, fazer atividades que impedia que essa ditadura, pelo menos na nossa mente, impedia que essa ditadura se projetasse tanto. E meu pai chamou e disse que tivesse cuidado porque a gente estava fazendo atividades contra o exército e que eles tinham armas. Aí eu disse, papai, eles têm armas e nós temos uma arma especial, que é a consciência e o dever de lutar contra os que estão explorando a população e usufruindo desse direito que não é deles. Mas a gente vai tomar cuidado. Ele disse, é vocês que sabem. Aí a gente tinha um cunhado que estava participando também, desapareceu, né? Desapareceram estudantes aqui em Pernambuco, Fernando Santa Cruz, Eduardo Collier, que saiu para se encontrar e nunca apareceram. E começou a se sumir pessoas que eram da luta. E a gente começou a ter mais cuidado, porque isso poderia trazer um problema maior, que era morrer um de nós, assim. Mas morreu o cunhado, né? Desapareceu. Rui Frazão desapareceu, também não apareceu mais. E assim no Brasil todo, muitos estudantes foram presos, muitos operários foram presos, desapareceram. Mas mesmo assim nós continuamos clandestinamente a fazer atividades que comprometiam. Inclusive eu ainda cheguei a passar 2 dias e meio lá no poder deles, né? Mas como eu era uma profissional, né? E que eu era do órgão do governo. E depois de 2 dias eles me mandaram, eu tinha endereço certo, eu tinha trabalho, isso favoreceu um pouco. Mas mesmo assim, eles continuaram fazendo injustiças, prendendo as pessoas e até dando sumiço às pessoas. Foi muito difícil, porque o país viveu um momento de muita angústia, de muito sofrimento. E muito desrespeito com a população. Mas mesmo assim, nós nunca negamos o nosso direito de fazer também alguma coisa que pudesse... Era pouco, né? Mas o que a gente fizesse a favor do povo era melhor do que estar contribuindo com um poder dominante que só trazia angústias e sofrimento para as pessoas. E aí as pessoas foram se esclarecendo e hoje nós temos uma sociedade mais aberta, mais assim. Mesmo assim, a gente sabe que ainda existe muita injustiça, muita dificuldade para a população mais pobre, ainda falta meios das pessoas viverem melhor. E a gente vai continuar achando isso uma coisa ruim para a nação, né? A família ficou um pouco assustada quando o Rui desapareceu, o Rui Frazão. Ele era um engenheiro de mineralogia, né, de formação em mineralogia. Veio aqui era do Maranhão, veio aqui para Pernambuco e se tornou um pernambucano, um participante na política
dos estudantes e do povo em geral. E quando ele foi preso, ele nunca apareceu. Foi preso em Petrolina e desapareceu. Ele já era um militante já, a Felícia é minha irmã também. E isso perturbou um pouco a gente, a família, né? Mas a gente nunca deixou de reconhecer que ele era um militante, né? Que ele estava fazendo um trabalho político que o momento exigia, né? E quem tivesse consciência fizesse alguma coisa para que a ditadura não permanecesse tantos anos. E nós tivemos 20 anos de ditadura. Foi cruel. Foi muito cruel porque essa participação dessa ditadura na sociedade deu muitos prejuízos para a nação. Foi muito prejuízo. Até porque as pessoas também tinham medo, né? Desapareceu uma pessoa da família, as pessoas ficam assustadas, né? Mas a gente sabe que a contribuição pode ter sido pequena, mas nós tivemos o cuidado de que fosse importante, que isso fosse uma coisa importante, porque não era nossa família, eram as famílias em geral que estavam sofrendo com esses tipo de comportamento, esse tipo de ideologia que vinha para diminuir o país. Depois nós tivemos assim a chance de algumas melhorias, mas até hoje a gente sabe que ainda precisa melhorar muito, precisa que haja uma educação melhor, que haja mais emprego, que haja mais participação dos jovens no estudo, nas universidades. Ainda tem muita deficiência, mas a gente sabe que abriu mais um pouco, né? Os horizontes para o povo, né? A luta para os filhos estudar, isso foi uma coisa muito forte. A questão de justiça, sabe? Ela não era para fazer injustiça uns com os outros, irmãos. Quando não fazia uma injustiça, ela chamava e dizia, não se faz isso com as pessoas, não se faz isso com o irmão. Mostrar a questão de ser justo, né? Não ser uma pessoa que está sempre tirando o melhor para si, né? Ela falava muito disso. Esse cuidado que você tem com o outro, né? Sempre fazendo coisas grosseiras, assim, ela tinha cuidado disso. Os 80 anos da minha mãe foi muito alegre porque os filhos estavam todos, né? Eu me lembro que ela quis dançar com o Macário, ela dançou uma valsa com o Macário. Ela é dançadeira, né? Ela sabia dançar bem, agora papai não sabia dançar bem. Nós nos reunimos lá e tiramos fotos, e foi uma coisa boa. Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça, no peito enganos mil, na terra é pleno abril. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Meus 80 anos foi aqui em Recife, chegaram 70 pessoas de Fortaleza aqui e nós comemoramos aqui numa casinha de festa. Foi legal porque estavam os irmãos, os que estavam vivos, estavam meus amigos daqui de Pernambuco, pessoal do PCdoB, né, que eu me dou bem com eles, assim, eu voto neles. E o pessoal do INCRA, né, e foi muito alegre a festinha, foi muito boa. E ali a gente teve a oportunidade de juntos comemorar uma data importante, porque 80 anos é muito importante, né? O Lula dizer que eu queria ser médica e eu não fiz, ele fez, né, então isso foi bonito, ele tomou para ele o que eu gostaria de ter feito, né? Ele disse, ela queria ser médica, ela não foi, mas eu fui médico, né? Quer dizer, uma compensação assim. E a presença do pessoal lá, das minhas tias, eu fiquei emocionada quando entrou a tia Maísa e a tia Teté, elas duas, né? Já velhinhas, né? Participando, não estava minha mãe, mas elas estavam lá. E nós também, o melhor momento foi na ciranda, nós fizemos uma cirandinha. E a ciranda foi muito bonita.
dançar ciranda. No dia do meu aniversário foi muito bom, porque quando cheguei aqui em Recife, eu vivia nas cirandas. Onde tinha ciranda, eu estava dançando. Dona Duda, lá no Rio Doce, não sei por onde, nos postos de gasolina tinha ciranda. Eu parava para dançar. Ciranda é uma coisa muito bonita e muito alegre, né? E mexe com o corpo todo. E na minha festa a gente fez uma cirandinha rápida assim, mas foi ótima a ciranda, foi ótima. Para mim foi, o ponto mais alto foi a ciranda. Além da presença de todos, né? Porque foi muito importante, né? Que viesse o pessoal. Chico Moraes aboiava muito bonito e porque tinha voz boa. Acho que foi o único que não era filho da minha mãe que sabia cantar bem. Todo mundo era desentoado. Ela era desentoada e papai também era, né? Então a gente não cantava bem, não. Entendia? Violão, construção de pequenas barraginhas que ele fazia na fazenda. Ele construía umas barragens pequenas. Papai estava arrumando para ajudar. Um riachinho aí fazia uma barraginha de terra. Papai ensinava ele a fazer barragem. Não era engenheiro, ele não queria ser engenheiro. A Dicinha queria que o avião caísse para ver o que tinha dentro. Papai foi dizer que tinha sala, cadeira, ela não acredita nada. Não acreditou em papai, não. Ficou pensando que aquilo era uma coisa pequena que estava lá. Ela queria que caísse para saber o que tinha dentro. O avião a gente via desse tamanho. Só o ponto luminoso lá no céu. O fato dele ter nascido com muita dificuldade, passou muito tempo para nascer, quase não nascia, ele ficou um pouco sem andar, e papai mandou fazer um carrinho de 3 rodas, e foi daí que ele começou a se fortalecer e começar a andar. Isso não é nada, né? Mas lá era muita coisa, viu? O menino começou a andar porque fez um carrinho. A Laura era muito bonita, a Laura, era linda, 6 meses era coisa linda. Tem aquela foto dela ali, né? Era muito bonita. Ela não ficou bonita como ela era quando pequena, não. Mas ela era muito bonita. A tia Felícia era muito inteligente, né? E um dia ela queria leite mesmo de verdade, fez assim, tirou o braço do lugar. E essa ficou na história, né? Essa história dela, porque teve que fazer uns exercícios para poder o braço voltar para o lugar. Cada menino tinha uma história, né? Dedé foi se batizar e não voltou para dormir. Porque dormiu no caminho, porque teve muita chuva, ele dormiu numa fazenda. Uma mulher que levou ele no braço. Mas agora era lindo o cabelo, era coisa mais... 12 cachos lindos, era bonita que só. Cada um eu gravo assim na cabeça. Mas a cara era esquecida, ia comprar uma coisa e trazia outra. A Sussã era meio doentinha, né? Mas depois fizeram lá um tratamento lá em Russos, né? Ela fez um tratamento, já tinha médico lá. Aí ela ficou boa, mas ela era muito doentada na pele, tinha problema na pele. O Bosco era cambotinha e minha mãe fazia exercício com a toalha, né? O farmacêutico ensinou para fazer uns exercícios para fazer as perninhas dele melhorar. E minha mãe fez muito tempo. Talvez tivesse ficado pior se ela não tivesse feito. Maninha, sempre calçando um sapato alto querendo ser grande. Pegava o sapato, aí já era tudo moço, né? Tinha um sapato alto, ela calçava e saía. Esta manhã. Lula nasceu no hospital, o único que nasceu no hospital. É especial. Até que ele foi ser médico e o pessoal dizia lá em casa que ele trouxe o germe da medicina quando dormiu lá no hospital. Foi médico, é o único que nasceu no hospital e o único que é médico, né? Eu queria encerrar fazendo uma homenagem à Felícia, a nossa irmã, que foi há pouco tempo para o além, lendo um poema dela que fala muito da nossa vida na fazenda. Lá em casa tinha um baú velho cheio de redes, um par de botina de soldado, um par de sapato preto e branco, bico fino, um vestido branco godê de brocado, que foi do casamento de minha mãe. Com eles brincávamos de drama. Tinha uma vitrola velha que fazia um ruído de cidade. Dentro do baú, nós brincávamos de esconde-esconde. Lá em casa tinha uma mesa comprida, com um banco de cada lado, onde eu vejo meu pai na cabeceira com seu papagaio. Para irritá-lo, nós cantávamos uma canção, uma velha canção. A dona Laura pintou a cara, não quis a gaiola de ouro, saiu gritando na rua, deca o pé papagaio, deca o pé meu louro. Lá em casa tinha um alpendre onde os passarinhos cantavam, onde na rede nos balançávamos. No alpendre aprendi a debulhar feijão. Ouvi histórias de trancoso e de cangaceiros.
Dormia amontoado no colo de minha mãe, com medo do escuro da casa. No alpendre senti o prazer do boi lamber minha mão com sal. Vi nascer e o pôr do sol. Vi a polícia chegando para prender trabalhadores. No alpendre plantei um pé de bugari. No alpendre lá fora vi o caminhão chegando, vi a estrada, vi os retirantes passando com fome, vi o cinema mudo e as cantorias do Cega Deraldo. Vi a Serra do Pereiro, li o jornal com meu pai, ouvi o som do avião, vi a imensidão do mundo. Lá em casa tinha um açude, lá em casa tinha um pé de flamboyant plantado por meu pai, Felício. Bonito, né? Tudo de lá ela falou ali. Que a gente acorde para os que estão muito sábios aí, fazendo do país um celeiro de espertos, que a gente possa identificar quem está nos fazendo mal e levar ao povo que está necessitado mais escola, mais sonhos, mais luz e, acima de tudo, condições de vida para criar os seus filhos, participar do progresso, saber o que está acontecendo no mundo, enfim, viver com luz e com amor. A essa família querida eu desejo tudo de bom, que possam aproveitar o máximo do que existe do progresso para a humanidade, que possa fazer esse progresso chegar aos outros, que possa trazer muita luz para todos, muito carinho para os que estão precisando e muita solidariedade, que é o que nós temos recebido de todos, e que possa um dia lembrar que os que passaram, mas nunca vão esquecer onde estiver, que houve uma família que se uniu, que lutou, que batalhou e que nunca, desbrigando, discordando, nunca deixou de se amar. É uma família inteligente, capaz de conhecer as boas qualidades de cada um. Para isso eu deixo um abraço eterno de solidariedade, de amor e de bons sentimentos. Um beijo. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa
mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Vai na casa da botina, se tiver botina feita, diga lá que mande um par. Cavalo preto, melado do castanho careta, cavalo da cara preta é danado pra saltar. Essa noite, à meia-noite, eu me encontrei com o lobisomem e este bicho quase me come na ponta do meu punhal. A nega velha da cara de lobisomem, você morre, mas não come a massa que eu peneirar. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Mandei fazer uma casa de farinha, bem levezinha que o vento possa levar.